Fala galera, beleza? Fabrício Marvel aqui na área de novo com mais um vídeo de quadrinhos pra vocês. Hoje a gente vai falar sobre essa nova fase dos X-Men do Jonathan Hickman que tá chegando aqui no Brasil pela Panini, né? Por que que o hype tá tão alto em relação a essa nova fase e por que que esse é um momento excelente para você começar a acompanhar os quadrinhos dos X-Men ou, se você é leitor das antigas, voltar a acompanhar as histórias dos mutantes. Roda aí a vinheta. Então galera, demorou, mas finalmente chegou no Brasil os X-Men do Jonathan Hickman. Esse daqui é o primeiro capítulo dessa minissérie que vai remodelar todo o universo mutante da Marvel. Uma nova fase que está sendo aguardada muito ansiosamente aqui no Brasil, né? Desde que esse material foi publicado lá fora, em setembro do ano passado, que todo mundo só fala nos X-Men do Jonathan Hickman, tá? Nos grupos, no Facebook, pessoal que fala sobre quadrinho, todo mundo só fala dos X-Men do Jonathan Hickman. Ao longo desse vídeo você vai entender por que isso aqui é tão importante, mas eu já queria deixar aqui um alerta, tá, pessoal? Esse primeiro número, e aqui no Brasil essa minissérie vai sair em 4 edições, tá? Mas esse primeiro número aqui já está esgotado no site da Panini e na Amazon. Você só vai encontrar ele nas bancas. No site da Panini só tem disponível para quem for fazer assinatura. De repente até é uma opção também, tá? Por isso que eu quis fazer esse vídeo logo, porque eu sei que não é o momento adequado, né? A gente está no meio dessa quarentena, mas alguém da sua casa tem que sair para comprar comida, para ir no mercado. Pede para ele para trazer esse quadrinho para você, porque depois, galera, vai ficar difícil de conseguir, né? É uma nova fase, muita gente voltando a ler os X-Men, tá? Muita gente também começando a ler através daqui. Se a Panini não republicar, esse é um número que vai sumir, cara, e vai ficar difícil de você acompanhar, tá? Na Amazon já tem o volume 2 e 3. Então, para quem é assinante Amazon Prime, frete grátis, já tá com desconto. Então, corre lá na Amazon para comprar. O link vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Então, volume 2 e 3 você já garante na Amazon. E o volume 1 você compra nas bancas, tá? Essa edição, pessoal, ela custa R$ 24,90, tem 104 páginas e traz os 2 primeiros números da minissérie. Daqui a pouquinho eu falo, tá? Houve um aumento de preço, R$ 25,00, tá meio salgado, né? A Panini se aproveitou dessa nova fase para subir o preço. Não é, pessoal. Esses encadernadinhos de capa cartão, geralmente eles custam R$ 20,00, tá? Só que essa é uma edição que tá com acabamento muito legal. Não quero bancar o advogado do diabo não, tá, pessoal? Mas realmente tá muito bonita essa edição. Primeiro, capa com verniz localizado, tá? Isso é novidade nas edições de capa cartão, né? Que são edições mais simples, mais baratas. Então a gente tem esse verniz localizado aqui, a equipe tá brilhando, o logotipo aqui também, tá? Aqui atrás o professor Xavier, ó, segurando a flor lá de Genosha, também em verniz localizado. E além disso a gente tem, ó, marca-páginas aqui na primeira capa e na capa de trás também. Então, 2 marca-páginas que você pode usar para marcar aqui o ponto da sua leitura, né? Ou você pode simplesmente destacar, né, o marca-página e usar nos seus outras leituras de quadrinhos aí normais, tá bom? Então é uma edição diferenciada, eu acho que valeu aí os R$ 24,90. Além disso, né, vem também, olha só que legal, vem esse postal aqui, que na verdade é um papel semente. Você vai plantar aí no seu jardim e ver se a flor de Krakoa vai nascer. Então uma jogada de marketing da Panini que eu achei muito maneiro. Vocês vão entender qual é dessa flor aqui ao ler o encadernado, mas você vai poder plantar a sua flor e quem sabe aí ela nasce e você tem um portal aí para Krakoa, tá bom? Então, bem legal. Fica essa dica para vocês, corram nas bancas para pegar, tá? Agora, pessoal, para a gente entender por que essa fase aqui está sendo tão elogiada, eu preciso falar um pouquinho de uma teoria da conspiração que eu tenho, tá? Nos últimos 10 anos, né, os X-Men não tiveram boas fases nos quadrinhos, tá? E
A maioria dos grandes escritores da Marvel, os grandes escritores, os grandes desenhistas, todos eles estavam tomando conta dos títulos relacionados ao MCU, tá? Então, heróis como Homem de Ferro, Thor, Vingadores, Capitão América, todos eles, todos os melhores escritores e desenhistas da Marvel foram para esses títulos. Os X-Men, né, o direito de fazer os filmes dos X-Men tá com a Fox. Então a Marvel não estava dando muita bola para os X-Men nos quadrinhos. Tá? A equipe continuou com as revistas mensais, né, mas muita morte de personagem, né, sempre com alguma morte para impactar. Por exemplo, o Professor Xavier morreu, o Ciclope morreu, o Wolverine morreu, e aí depois todo mundo volta, fica nesse negócio morre e volta. Isso cansa o leitor. Então ao longo desses 10 anos tiveram algumas histórias boas, mas não aqueles X-Men, né, que nos anos 80 bombaram, nos anos 90 bombaram também. Não, a fase não estava tão boa para os mutantes. E eu acho que isso foi meio de propósito, porque os X-Men eram da Fox, tá? Só que aí o jogo virou. Ano passado a Disney comprou a Fox. Então agora X-Men, Quarteto Fantástico podem aparecer no MCU. Eu já até achei que eles já iam divulgar o filme dos Mutantes, divulgar o filme do novo do Quarteto Fantástico, né? Isso ainda não aconteceu, mas a Marvel, nos quadrinhos, já está pavimentando a estrada para levar isso a acontecer. Tá? Então eles voltaram a publicar o Quarteto Fantástico e prepararam algo especial para os X-Men, né? Em julho do ano passado, na San Diego Comic Con, eles anunciaram que o Jonathan Hickman, né, que estava saindo da Marvel para ir para DC, pediram para o Jonathan Hickman, não vai não, a gente vai te dar os X-Men, carta branca para ele fazer o que ele quiser com os X-Men, tá? E aí ele pegou esses anos de cronologia, histórias boas, algumas ruins, e teve a ideia de remodelar tudo isso, né? E para isso ele está lançando essas duas minisséries que vão ser meio que preparar o leitor para o que vem por aí, para essa nova fase, tá? O Jonathan Hickman, pessoal, é um cara extraordinário, né? Quem acompanhou as histórias dele na Marvel ao longo dos últimos anos gosta muito do cara. O cara ele mistura ficção científica com... ele tem um roteiro bem pesado, tá? Não é aquele roteiro divertido que você vai ler, não. Tem que ler prestando atenção. O cara é bom mesmo, tá? Então tem o Quarteto Fantástico do Jonathan Hickman, que é uma leitura muito legal. Depois ele foi para os Vingadores, escreveu histórias épicas nos Vingadores nos últimos anos e tomou conta de duas sagas que mudaram a Marvel. Uma delas foi Infinito, né, e a outra foi Guerras Secretas, tá? Boa parte do que a gente viu no MCU tem influência do Jonathan Hickman. Então por isso que eu acho que essa nova fase aqui, ó, é para pavimentar muito do que a gente vai ver acontecendo aqui, vai aparecer em breve nos cinemas, tá? Então, por isso que é importante a gente ver esses novos X-Men do Jonathan Hickman, porque provavelmente, quando os X-Men aparecerem no MCU, a gente vai ter alguns detalhes dessa nova fase, tá? E aí, não adianta só o roteiro ser bom, se o desenho não for bom também, tá? Então pegaram o Jonathan Hickman, sim, mas para desenhar essas duas minisséries, né, eles chamaram dois caras também que tem um desenho muito bom. Um deles é o Pepe Larraz, ele está desenhando a primeira minissérie que se chama House of X, né? Aqui no Brasil traduziram como Dinastia X, né? E pegaram um outro desenhista que tem um desenho bem parecido com o do Pepe Larraz, também muito bom, e é brasileiro, né? O R.B. Silva, camarada lá de Santos, para desenhar a outra minissérie, que é Powers of Ten, que aqui no Brasil foi traduzido como Potências de X, tá? Então, essa daqui a gente tem o primeiro número de Dinastia X e Potências de X, tá? Vão ser, lá nos Estados Unidos foi uma minissérie em 6 edições, aqui no Brasil vão ser 4 encadernados, sempre com as 2 edições das minisséries presentes aqui. E agora chegou aquele momento do vídeo em que eu vou contar um pouquinho mais sobre essa nova fase para vocês e a gente vai ver um pouquinho da arte também nesse quadrinho. O gibi já começa assim, pessoal: humanos do planeta Terra, enquanto vocês dormiam, o mundo mudou. E é verdade. Nessa primeira edição de House of X, pessoal, a gente vai ver que tá tudo diferente. Os X-Men, que eram
minoria, né, os mutantes que eram minoria, agora eles formam um estado soberano, tá? Eles pegaram a ilha de Krakoa, aquela ilha mutante, né, que é velha conhecida dos X-Men, e estão morando nessa ilha. Então, os mutantes passam a se unir e virar uma nação soberana, tá? O professor Xavier está meio mudado, tá? Ele desistiu daquele sonho de convivência pacífica entre os humanos e mutantes. Ele não quer mais conviver pacificamente. Ele quer conviver sim, mas ele está mais preocupado em criar a sociedade perfeita para os mutantes, tá? Então a gente vai ver nessa nova fase, tá, vários inimigos dos X-Men trabalhando junto com eles. O Magneto tá junto, né, nessa nova ilha Krakoa, o Apocalipse, o Senhor Sinistro. Então toda a nação mutante, heróis e vilões estão juntos para tornar essa nação soberana aí um refúgio para os mutantes. Tá? Isso já foi visto antes nas histórias, mas não dessa maneira que está agora. Agora a gente tem muito de política internacional, tá? No meio disso tudo. E para conseguir que o resto do mundo encare Krakoa, né, como uma nação soberana, o professor Xavier, né, usou flores de Krakoa para oferecer remédios para a humanidade. São 3 remédios que tem lá para os humanos. Então, um deles é uma pílula que vai prolongar a vida dos humanos em 5 anos. O outro é uma pílula gerada através da flor de Krakoa que vai curar as doenças mentais, né? E a gente tem mais uma pílula que vai... É um antibiótico universal, tipo um super remédio para os humanos. E aí o Xavier tem esse produto em mãos e está negociando com as grandes nações do mundo. Ó, se vocês aceitarem os mutantes e Krakoa como uma nação soberana, né, a gente vai fornecer esses remédios para vocês. Então a gente vai ver muito de política internacional, como os X-Men nessa nova fase vão lidar, né, com essas grandes potências mundiais, né, como os humanos vão reagir em relação a isso, né? Então a gente vai ter aquele preconceito humano contra mutante e tá bem legal isso aí, tá bom? Essa questão da nação mutante. E aí o que os X-Men fizeram, né? E eles não estão só lá isolados nessa ilha. Isso é legal, galera, olha só que maneiro. A gente tem, ao longo dos meses, eles plantaram flores em determinados pontos do mundo, tá? Pedacinhos de Krakoa são plantados em outros continentes e eles abrem portais que levam para Krakoa. Então, lá em Westchester, lá em Nova York, a gente tem um grande portal que você atravessa ele e já cai lá em Krakoa, né, lá na ilha, lá no meio do Pacífico. E aí a gente tem essas filiais de Krakoa aí se espalhando em diversos pontos da Terra e que todos eles convergem lá para a ilha. Muito legal, meio ficção científica, né? Tá bem interessante. E na segunda minissérie, Powers of Ten, a gente vai ver diversas linhas do tempo diferentes dos X-Men. Então o Jonathan Hickman, ele vai passar pelo passado, presente e futuro dos mutantes. E a gente vai ver os novos vilões dessa nova fase, tá? Chega de mutante brigando contra mutante. O Apocalipse, o Magneto, o Senhor Sinistro estão junto agora dos X-Men, né? Então, quem vão ser os grandes inimigos? Vão ser as máquinas, né? As inteligências artificiais. Então a gente vai ver isso, lances do futuro, né, bem distante, onde a gente vai ver personagens novos mutantes, né, criados com base nos mutantes atuais, uma ficção científica pesada, maneiríssima, tá? Nessa daqui até tem um pouco mais de ação, porque a gente vai ver umas sequências de luta, né, desses novos X-Men contra esses novos sentinelas, essas inteligências artificiais. Então, aquele futuro distópico, né, de guerra das máquinas contra os mutantes, esses vão ser os grandes vilões dessa nova fase. Então é isso, galera. Já deu para perceber que essa edição tá imperdível, né?
muita coisa é jogada ali para os leitores e você fica muito pilhado, cara. Essa foi a sensação que eu tive. É muita coisa nova, muita informação nova e nem tudo é explicado nessa primeira edição. Fica muita coisa em aberto e você fica muito pilhado de ler as próximas edições, tá? O que vai acontecer, como é que os humanos vão reagir a Krakoa, como é que vai ser esses inimigos trabalhando ali junto com os X-Men. Eu tô doido para ver o Apocalipse, o Senhor Sinistro, qual o papel que eles vão ter nessa nova nação, né, de Krakoa, né? E como é que e o futuro? Isso me deixou ainda mais pilhado. Como é que vai ser essa luta? Quero ver mais desse futuro maluco lá com esses sentinelas mega poderosos. Eu quero ver mais disso. Então, essa minissérie aqui, cara, te deixa com aquela vontade de ler a próxima e a próxima e a próxima e ver como é que vai ser essa nova estrada que o Jonathan Hickman tá fazendo para os mutantes, tá? E, cara, essa fase tá bombando muito, pessoal. A Hasbro já anunciou figuras Marvel Legends, né, para ano que vem de House of X e Powers of Ten. E agora eu queria pedir para vocês que assistiram o vídeo aqui até agora e que já leram essa edição para contribuir aí nos comentários. Diga o que você achou dessa nova fase dos X-Men. Compartilha com a gente essa tua experiência com a leitura dessa nova fase e eu vou ter o prazer de ler o seu comentário, de conversar com você, né, aqui embaixo nos comentários desse vídeo, tá bom? Brigadaço por terem assistido, deixa aquele like aí se você gostou, né? Compartilha nos grupos que você faz parte, manda para aquele seu amigo que faz anos que não lê X-Men, chama ele lá para assistir o vídeo, quem sabe, né, vocês vão acompanhar juntos aí essa nova fase, beleza? Então é isso aí, galera, a gente se vê no próximo vídeo aqui do canal. Tchau, tchau!